Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Daniel e eu vou te explicar um pouco para vocês sobre a origem da vida, sobre essas duas teorias que nós estamos vendo nas nossas aulas, nas nossas atividades. Bom, recordando, a história ela tem uma divisão tradicional, que é pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea e Atualidade. Porém, hoje, na história, nós não estudamos essa linha do tempo engessada, como a gente vê aí na imagem. Nós sabemos, né, que cada sociedade, cada cultura tem o seu próprio tempo histórico. Então, o tempo histórico ele varia de acordo com cada sociedade, cada cultura. Eu uso sempre como exemplo a chegada dos portugueses à América, ao Brasil, né? Naquela época, os portugueses estavam na Idade Moderna, enquanto os índios brasileiros estavam começando o Neolítico da pré-história, que nós vamos também ver mais para frente melhor essa divisão da pré-história, né, nesses períodos. Então, as teorias de origem da vida. Essas teorias têm diferentes origens. Ela varia, né, de acordo com cada sociedade, com cada época e também de acordo com que a ciência vai evoluindo. Nós, na história, focamos em duas teorias basicamente, que é a teoria criacionista e evolucionista. A criacionista, ela defende a ideia de que a humanidade, o ser humano, foi criado por uma divindade. Então, nós temos aí cada povo tem a sua própria forma de explicar essa origem da vida. Posso citar os indígenas, os gregos, os egípcios, os hindus. Então, cada civilização teve ou criou uma explicação para a origem da vida. Nós, cristãos, né, quem é cristão, acredita lá que está na Bíblia, que Deus criou o mundo em 7 dias e a partir de então surgiram as espécies, né, e também os seres humanos, Adão e Eva. Bom, é importante lembrar que a teoria criacionista não é só essa do Gênesis, a judaico-cristã, mas o criacionista defende a ideia de que o mundo e a humanidade são criados por seres divinos, por divindades, deuses, tá bom? E que cada cultura tem a sua própria forma de explicar essa criação. Já a teoria evolucionista, ela é baseada na ciência, então nos estudos científicos. Quem desenvolveu essa teoria foi um cientista chamado Charles Darwin. Então, Charles Darwin, ele afirma que os homens e os seres vivos surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo, partindo de organismos mais simples para organismos mais complexos e também para os que a gente tem hoje. Essa teoria evolucionista, ela também é associada à genética, porque os geneticistas, né, as pessoas que estudam genética, elas vão comparando o DNA de várias espécies e vários fósseis que são encontrados que viveram ao longo da história da humanidade. Bom, muita gente acaba se confundindo na teoria de Charles Darwin, afirmando que essa teoria defenderia que o ser humano veio do macaco, mas isso é completamente errado. Por quê? A teoria evolucionista, ela defende que os seres humanos e os macacos têm um ancestral em comum que viveu há milhares, milhões de anos atrás. E que esse ancestral comum a gente chama de elo perdido, porque até hoje ninguém encontrou um fóssil que comprove a sua existência. Então, é uma teoria que ainda está em desenvolvimento, mesmo que o Charles Darwin já não esteja mais entre nós, já morreu. Porém, a teoria dele permanece até hoje. Então, o que o Charles Darwin afirmava? Ele afirmava que os seres humanos e os macacos tinham um ancestral em comum. E depois, cada espécie foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje. Bom, a própria observação da natureza acaba derrubando essa ideia de que o ser humano veio do macaco. Por quê? Se o ser humano tivesse vindo do macaco, hoje teria primatas, né, como os gorilas, chimpanzés, babuínos, dando à luz a crianças humanas. E isso não ocorre. Então,
Essa ideia de que o ser humano veio do macaco é algo que foi difundido de forma errada, se espalhou, mas não é o que o Darwin afirma. Ele afirma que nós temos um ancestral em comum com os outros primatas, certo? Mais à frente, então, eu vou estar falando para vocês melhor sobre cada uma dessas espécies, que eu quero fazer vídeos mais curtos para não pesar tanto aí na hora de vocês assistirem, beleza? Um abraço e até mais.